A história da Netflix é uma das histórias mais fascinantes, mas as coisas eram quase muito diferentes. A certa altura, a Netflix era um pequeno serviço de alugar de DVDs à beira da falência e estavam tentando desesperadamente vender a empresa ao seu maior concorrente, a Blockbuster, mas esta recusou a oferta e ainda riram deles. A Blockbuster já faliu há muito tempo, enquanto a Netflix passou a valer mais de 200 milhões de dólares, ganhou inúmeros prêmios de prestígio e revolucionou completamente o entretenimento. E como é que conseguiram? É mais importante, porque a Netflix está agora em grandes apuros. Mark Randolph tinha certeza de uma coisa: queria começar o seu próprio negócio na internet. O único problema era que não fazia a mínima ideia de que negócio começar. Durante meses, para onde quer que fosse, Mark levava consigo um pequeno caderno onde escrevia ideias e depois apresentava-as ao seu amigo Reed. E se vendêssemos pranchas de surf personalizadas, comida para cães e tacos de baseball? Depois de o Mark ter tido mais de 100 ideias, o Reed disse que deviam tentar encontrar algo que as pessoas pagassem repetidamente, de modo a que, quando encontrassem um cliente, pudessem vender-lhe vezes. Fitas de vídeo pela primeira vez. Reed não rejeitou imediatamente a ideia, mas olhou pela janela, parecendo estar pensando profundamente, e acabou por dizer talvez. O problema é o seguinte: e mesmo antes de Mark ter mencionado as fitas de vídeo, Rita tinha acabado de ser multada pela Blockbuster em 40 euros por devolver um filme com atraso. A internet é perfeita, certa e errada. Assim que Mark e Reed pensaram na ideia, a realidade começou a fazer-se sentido, lembrando que estávamos em 1997 e que as pessoas utilizavam fitas VHS, que eram muito volumosas para enviar e que tinham custos de envio bastante elevados, pelo que seria uma enorme desvantagem em relação às lojas físicas de aluguel de vídeos, que não tinham de pagar portes, para não falar do elevado risco de as fitas se danificarem no correio. Reed, a ideia de negócio estava morta antes mesmo de ter começado, pelo menos até algumas semanas mais tarde, quando Reed estava lendo um artigo numa revista de tecnologia sobre uma nova tecnologia chamada DVDs, que resolveria a maior parte dos problemas que as fitas VHS tinham. Os DVDs eram muito mais pequenos e leves, o que significava que eram mais fáceis e mais baratos de enviar. O modelo de negócio do aluguel de DVDs podia funcionar muito melhor do que o das fitas VHS e, como era uma tecnologia nova, ninguém estava fazendo. É certo que nem Mark nem Reed tinham visto um DVD antes de 1997, os DVDs só estavam disponíveis no Japão, mas ambos tinham gostado da ideia de trazer o aluguel de filmes para a internet, especialmente Reed, que tinha acabado de receber mais uma pesada multa de atraso da Blockbuster. O modelo de negócio era bastante simples, e Mark e Reed compravam uma grande coleção de DVD e criavam um site na internet onde as pessoas podiam alugá-los por uma pequena quantia. Depois de um cliente fazer uma encomenda, enviavam-lhe por correio o DVD da sua escolha numa capa protetora. Depois de o verem, os clientes colocavam simplesmente o DVD num envelope de devolução pré-pago incluído na encomenda e enviavam-no de volta. Assim, agora que tinham a sua ideia de negócio, precisavam de dinheiro para financiar. Felizmente, Reed já tinha algum do seu próprio dinheiro para investir, proveniente de um negócio anterior, mas Mark não podia dar-se ao luxo de investir muito dinheiro, pelo que recorreu à sua mãe, que se tornou um dos primeiros investidores da Netflix. Os primeiros investidores da Netflix, claro, só investiram porque queriam sustentar o filho. Sim, esse investimento inicial viria a torná-la extremamente rica no final de 1997. Mark e Reed utilizaram o seu dinheiro inicial para arranjar um pequeno escritório e contratar uma pequena equipe. Salários, mas prometeram-lhes opções de compra de ações, o que significa que esses primeiros empregados receberiam um grande pagamento se a Netflix fosse bem-sucedida, embora inicialmente nenhum dos membros da equipe quisesse que a empresa se chamasse Netflix, pois a palavra Flix tinha uma conotação bastante negativa e de baixa qualidade, pelo que todos tiveram outras ideias de nomes, como Luna Cinema Center, que agora mostra a cena 1 e imagens de vídeo, mas acabaram por decidir que faria sentido ter um nome que combinasse uma palavra relacionada. A pequena equipe do Netflix passou os meses seguintes a construir o seu site na rede e a comprar várias cópias de, literalmente, todos os DVDs possíveis, uma vez que o formato de DVD ainda era novo e só havia cerca de 800 títulos disponíveis porque muitos estúdios de cinema ainda não tinham lançado os seus. Os filmes em DVD ainda não tinham sido lançados, mas a Netflix localizou-os a todos para poder legitimamente afirmar que tinha todos os DVDs que tinham sido feitos. É claro que tinham de adivinhar quantas cópias de cada filme deviam comprar com base no que pensavam ser popular, mas, finalmente, após meses de trabalho e planejamento e de se questionarem se esta ideia era totalmente louca ou não, estavam prontos para lançar a Netflix ao mundo.
E dizer que a pequena equipe do Netflix estava nervosa seria um eufemismo ridículo. Mark Edfield tinha gotas de suor na testa enquanto olhava para o relógio mais uma vez. Às 9 horas da manhã, o site do Netflix estaria acessível ao mundo. A equipe tinha se preparado para este momento durante meses. Assim que colocassem o site no ar, recebessem muita atenção dos meios de comunicação social para apresentar às pessoas o seu novo serviço. No entanto, a maior razão para sua ansiedade era o fato de nenhum deles ter ideia de quantas encomendas esperar. Podiam ser 0, podiam ser 10, podiam ser centenas. Às 9 da manhã, na escuridão, um dos engenheiros fez alguns cliques no seu computador e o site do Netflix estava oficialmente no ar. A campainha tocava sempre que havia uma nova venda e, assim, para pôr a bola rolar, o próprio Mark fez a primeira encomenda no Netflix, alugou uma cópia de cassino e introduziu os seus dados para que fosse enviada para sua morada. A equipa da Netflix infiltrou-se em fóruns e quadros de avisos online para fãs de cinema e começou a criar perfis nesses sites como se fossem utilizadores normais. Assim que o site da Netflix foi lançado, começaram a fazer comentários como alguém experimentou aquela nova empresa de DVDs por correio. A Netflix parece ter centenas de DVDs e os preços também são muito bons. Pensamos que foram comentários genuínos que ajudaram a atrair alguns fãs de cinema para o site da Netflix desde o primeiro dia. Mark estava entusiasmado e foi para outra sala do escritório para fazer as entrevistas agendadas com os meios de comunicação social para ajudar a obter ainda mais publicidade para o lançamento da Netflix, e durante 15 minutos gloriosos, as encomendas continuaram a chegar, mas Mark reparou que a campainha tinha parado de tocar, o que significava que as encomendas tinham parado de chegar e rapidamente se tornou claro pelas expressões de preocupação de toda a gente no escritório revelaram que algo tinha corrido terrivelmente mal. Afinal, tinham tido demasiado tráfego e o seu site tinha caído. Lembrem-se que isto foi muito antes dos dias do alojamento em nuvem, mas em 1998 era possível adicionar instantaneamente mais servidores e largura de banda. Mais servidores. Simplesmente não esperavam que a procura fosse tão elevada no primeiro dia. Claro que era um bom problema, mas também era incrivelmente estressante todo o trabalho dos últimos meses de preparação para o lançamento e agora, passados apenas 15 minutos, as pessoas nem sequer conseguiam aceder aos seus sites e não havia qualquer garantia de que essas pessoas voltassem a visitar o site mais tarde. Quando um dos seus empregados regressou da loja com 8 novos servidores, o site voltou a estar online. Desta vez, o site durou 45 minutos antes de voltar a falhar. Além disso, a equipa da Netflix ficou sem caixas para enviar os DVDs e sem tinta para imprimir as etiquetas de envio. O site não esteve embaixo durante a maior parte do dia, pelo que foi um início incrivelmente promissor para a empresa. Claro que era evidente que havia uma enorme quantidade de trabalho pela frente. Havia várias coisas importantes que tinham esquecido completamente, como o fato de não terem configurado confirmações automáticas de encomendas, pelo que a equipe estava a enviar manualmente por e-mail todas as pessoas que faziam uma encomenda. E, claro, a questão mais urgente de todas era simplesmente tentar impedir que o site caísse. A equipe da Netflix sabia que ia trabalhar até muito tarde nessa noite, pelo que encomendou uma pizza, sentindo-se otimista em relação à sua nova empresa. Claro que, nesse momento, nenhum membro da equipe da Netflix poderia prever o que aconteceria a seguir. No primeiro mês completo da Netflix após o lançamento, as suas receitas ultrapassaram os $94 mil. No entanto, apenas $1.000 provinham do aluguel de DVDs, o resto provinha da venda de DVDs. Quando o Netflix foi lançado, deu às pessoas as duas opções, comprar o DVD por cerca de $25 ou alugá-lo por $4, e Mark e Reed esperavam que a maioria das pessoas alugasse. O mesmo DVD podia ser alugado centenas de vezes, e assim, ganhar muito mais dinheiro a longo prazo, mas, estranhamente, quase ninguém optava por alugar na Netflix, as pessoas limitavam-se a comprar os DVD como uma transação única. As margens de lucro da Netflix diminuiriam e as suas vendas decresceriam. A única razão pela qual a Netflix estava vendendo tantos DVDs no primeiro mês era simplesmente porque mais ninguém tinha começado a vender DVD na internet, mas Mark e Reed sabiam que outras empresas começariam a fazê-lo em breve. Curiosamente, algumas semanas mais tarde, no verão de 1998, Mark e Reed receberam um telefonema do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que queria encontrar-se com eles. Bezos tinha começado a Amazon como uma livraria online, mas agora decidiu que queria construir uma loja de tudo e estava de olho nos DVDs, um dos próximos produtos que a Amazon poderia começar a vender, uma vez que a Amazon estava bastante cheia de dinheiro depois de se ter tornado pública.
A possibilidade de adquirir a Netflix e de integrar na Amazon era, em muitos aspectos, vantajosa para ambas as partes. Para a Amazon, seria muito mais rápido entrar no mercado dos DVDs comprando a Netflix em vez de começar completamente do zero e, para Mark Reed, significaria que receberiam uma grande quantia de dinheiro por apenas alguns meses de trabalho. No entanto, havia apenas um problema e Mark Reed não queriam vender a Netflix, pois sentiam que a ideia do alugar DVD online tinha um enorme potencial e dedicaram os últimos meses da sua vida a criar uma pequena equipe excelente, um site funcional e a maior coleção de DVDs. Depois de se reunirem com a Amazon, Mark e Reed chegaram a outra conclusão e oferecer a venda e o aluguer de DVD no mesmo site era, provavelmente, complicar demasiadamente as coisas, pois era como gerir duas empresas separadas e era confuso para os clientes. A Netflix redirecionaria os seus utilizadores que quisessem comprar DVDs para os sites da Amazon e, em contrapartida, a Amazon direcionaria os clientes para a Netflix, anunciando-a como uma forma de os clientes alugarem DVD. Em teoria, isto poderia resolver tudo e uma parceria com a Amazon aumentaria enormemente o perfil da Netflix, manteria a Amazon como amiga e não como inimiga e, mais importante ainda, significaria que a Netflix poderia se concentrar exclusivamente no aluguel de DVD, que é o modelo de negócio de Mark. Reed queria realmente prosseguir e achava que isso funcionaria melhor a longo prazo, mas lembrem-se de que nos primeiros 2 meses de funcionamento do Netflix quase todo o dinheiro que o Netflix tinha ganho provinha da venda de DVDs e não do aluguel, pelo que o Netflix estava prestes a abandonar a parte do seu negócio que estava realmente funcionando bem. Mark e Reed conseguiram contato com alguns dos maiores fabricantes de leitores de DVD, como a Toshiba e a Sony. O plano consistia em que, sempre que alguém comprasse um leitor de DVD, se introduzisse o número de série do produto no site da Netflix, esta permitiria o aluguel gratuito de alguns DVDs. Mas, na realidade, foi um desastre absoluto. Inicialmente, a Netflix oferecia 3 aluguéis de DVD gratuitos a quem comprasse um leitor de DVD, mas a Sony pressionou a Netflix para que fossem 10 aluguéis gratuitos, o que era muito dispendioso para a Netflix, mas como precisavam desesperadamente de clientes, concordaram. Porém qualquer pessoa podia ver o número de séries sem ter comprado o leitor de DVD, pelo que as pessoas podiam ir à sua loja de eletrônica local e olhar para as letras pequenas no fundo das caixas dos leitores de DVD e reclamar 10 DVDs grátis da Netflix com todos os códigos de série. Por outras palavras, a promoção estava a ser abusada e a Netflix estava a ser enganada, mas a situação piorou ainda mais, mesmo com os clientes legítimos que tinham comprado um leitor de DVD, uma vez resgatados os seus DVDs gratuitos, nunca mais voltaram aos sites da Netflix. As pessoas reclamavam os DVD gratuitos da promoção, mas menos de 5% tornavam-se clientes pagantes regulares da Netflix, pelo que, embora a promoção aumentasse definitivamente a quantidade de DVDs enviados pela Netflix, estava a custar-lhes enormes quantias de dinheiro, com muito pouco para mostrar. Desta vez, decidiram optar por um golpe publicitário. O Congresso tinha acabado de divulgar as imagens completas do testemunho de Bill Clinton no grande júri, no qual ele contava em pormenor o seu caso com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky. O slogan tem os seus 2 cêntimos sobre o testemunho de Clinton, tal como a Netflix esperava. Muitos jornais escreveram sobre a promoção, dando à Netflix a publicidade gratuita de que necessitava e, no início, parecia um grande sucesso de marketing. Por apenas alguns milhares de dólares, a Netflix atraiu milhares de novos clientes para os seus sítios web, mas depois, mais uma vez, as coisas correram mal, pois a Netflix tinha feito uma parceria com uma empresa para ajudar a converter as. A empresa também estava a oferecer um serviço semelhante a pessoas que faziam filmes para adultos, e de alguma forma, ao criar estes discos de Bill Clinton para a promoção da Netflix, misturaram acidentalmente alguns dos filmes para adultos com os discos de Clinton. Uma vez que todos os DVDs não estavam rotulados e ninguém se apercebeu da confusão até a Netflix já ter enviado a alguns dos seus utilizadores alguns filmes bastante hardcore. É claro que, assim que a Netflix se apercebeu da confusão, enviou um e-mail a pedir desculpa a todos os que se tinham inscrito nesta promoção e pediu que as pessoas devolvessem os DVDs explícitos para que a Netflix lhes pudesse enviar o DVD de Bill Clinton adequado, como tinham anunciado, embora, curiosamente, nenhuma única pessoa o tenha devolvido. Os clientes e o acordo que tinham feito com a Amazon também não estavam a correr bem. A Netflix tinha lhes enviado muito tráfego, mas a Amazon não estava a enviar muitos clientes de volta para a Netflix. As coisas pareciam bastante sombrias e Mark não conseguia deixar de se perguntar se deveríamos ter vendido a Amazon quando tivemos oportunidade ou se deveríamos ter continuado a vender DVD em vez de os alugar. Estou preocupado contigo, com o teu discernimento. Lembra-te de que Reed e Mark eram ambos cofundadores da Netflix.
Reed tinha investido a maior parte do dinheiro, mas não tinha sido tão ativo na empresa, enquanto Mark dirigia a empresa como diretor executivo, dedicando-lhe a maior parte do seu tempo. No entanto, Reed abriu seu portátil com um PowerPoint que tinha reparado e começou a explicar alguns dos muitos problemas que sentia que a Netflix estava a ter. Reed tentou explicar o mais educadamente possível que estava preocupado sobre as escolhas recentes de Mark, por exemplo, algumas das suas decisões em matéria de promoções, contratações e finanças da empresa, que, reconhecidamente, se encontravam num estado bastante mau. Reed tinha sido sempre bastante direto e sem rodeios, mas esta apresentação apanhou Mark completamente desprevenido. O papel de presidente disse que haveria uma equipe a trabalhar em conjunto, mas que Reed deveria ter o título oficial de diretor executivo. Mark ficou completamente abalado com tudo isto, ficou zangado, ficou magoado, considerava Reed não só um cofundador, mas também um bom amigo, e sentiu-se traído, mas a pior parte de tudo para Mark era que sabia que Reed tinha razão. Apesar de Mark ter sido essencial para o arranque da Netflix, Reed tinha muito mais experiência na gestão de uma empresa do que Mark. Como Reed tinha uma carreira de diretor executivo, ele tinha mais experiência na gestão de uma empresa do que Mark. E, como Reed tinha uma reputação muito boa na indústria tecnológica depois de ter vendido a sua anterior empresa, sabia que o facto de Reed ser diretor executivo seria mais popular junto dos investidores e ajudá-lo a obter mais atenção e financiamento. Depois de Mark se ter acalmado e racionalizado tudo, aceitou que o seu cargo não era assim tão importante para ele e que continuaria a estar fortemente envolvido em todas as grandes decisões. A realidade é que continuavam a ter dificuldades em conseguir que um número suficiente de clientes alugasse DVD para que o negócio fosse rentável. Mark foi correr para desanuviar a mente e tentar processar tudo e, enquanto corria, teve uma ideia que poderia mudar tudo. Basicamente, estava a fazer a mesma coisa que a Blockbuster, mas na internet alugando DVDs em vez de cassetes VHS. Mas, então, Mark pensou que, em vez de as pessoas alugarem filmes individuais, um de cada vez, e ficarem com eles apenas por alguns dias, e se a Netflix abandonasse completamente as datas de devolução e as taxas de atraso e, em vez disso, oferecesse um plano de subscrição recorrente por um valor fixo mensal? Filme. Bastava trocá-lo por um diferente, mas teria sempre alguns filmes em casa, o que significava que tinha total flexibilidade de quando ver as coisas e de quando trocar os DVDs por novos. Era perfeito porque, antes desta mudança, a Blockbuster tinha uma clara vantagem sobre a Netflix. Se quisesse ver um filme, bastava ir às suas lojas físicas, ao contrário da Netflix, onde tinha de esperar 2 ou 3 dias pelo envio do DVD, mas com esta nova modelo de subscrição em que não havia datas de devolução definidas nem taxas de atraso, o que significava que os clientes podiam manter sempre alguns filmes em casa, para que estivessem prontos a ver instantaneamente sempre que lhes apetecesse, pelo que não era necessário planear as coisas com antecedência. O plano de subscrição é um número de conversão incrivelmente elevado. De repente, as coisas começaram a melhorar para a Netflix, não só porque agora tinham um modelo de negócio melhor, mas também porque os DVD começavam a tornar-se mais populares e os leitores de DVD começavam a ficar muito mais baratos, o que, obviamente, levou a um maior interesse na Netflix, e assim, os seus subscritores começaram a aumentar cada vez mais todos os meses, e como a subscrição era renovada automaticamente todos os meses, estes eram clientes recorrentes, pelo que as suas receitas também estavam a crescer rapidamente. No entanto, as coisas ficaram ainda melhores para a Netflix quando começaram a desenvolver um algoritmo para fazer corresponder os DVDs certos às pessoas certas. A Netflix apercebeu-se de que, à medida que acrescentava cada vez mais DVDs à sua coleção, era importante que os utilizadores pudessem encontrar facilmente os filmes de que gostavam. Filmes que fossem mais baratos para a empresa comprar, porque se toda a gente alugasse apenas os DVDs mais recentes e mais procurados, seria mais caro para a empresa, mas um algoritmo de recomendação ajudaria as pessoas a encontrar DVDs específicos para os seus gostos, pelo que a Netflix desenvolveu um algoritmo chamado Cinema Check para detectar padrões entre os utilizadores que veem coisas semelhantes. Cada indivíduo estava a gostar e o que recomendar mais uma vez, isto deu à Netflix outra vantagem sobre a concorrência. Pelo que, após vários anos difíceis em que alterou várias vezes o seu modelo de negócio, a Netflix estava finalmente no bom caminho e, depois, é descrita como uma queda de tirar o fôlego, uma queda de pontos nunca antes vista no mercado dos Estados Unidos.
Investir fortemente no crescimento. O crash das dot-com foi um desastre. O financiamento das empresas da internet esgotou-se completamente. O sentimento em relação às empresas da internet mudou. Em resultado disso, Mark e Reed tiveram de tomar algumas medidas drásticas. Music, embora a Netflix tivesse começado a ganhar muito mais clientes desde que mudou para o seu modelo de plano de subscrição, a empresa ainda era minúscula comparada com a sua maior rival de aluguer de filmes, a Blockbuster. Embora a Netflix estivesse a caminho de faturar cerca de 5 milhões de dólares em 2000, a Blockbuster faturou quase 800 milhões de dólares só em taxas de atraso, e a Blockbuster estava avaliada em cerca de 6 mil milhões e tinha cerca de 60 mil empregados. O problema para a Netflix era o facto de saber que a Blockbuster acabaria por lançar o seu próprio serviço de subscrição de DVD por correio quando se tornasse claro que cada vez mais pessoas estavam a mudar para a Netflix. Agora, antes de a bolha das dot-com rebentar e os preços das ações da internet caírem a pique, os investidores estavam a atirar dinheiro para todas as empresas que tivessem com no nome. E o financiamento fácil significava que seria possível a Netflix investir fortemente no crescimento e obter um enorme avanço antes de a Blockbuster ou quaisquer outras grandes empresas começarem a copiar a sua ideia. Mas depois do rebentamento da bolha das dot-com, nenhum investidor queria aproximar-se de uma empresa com dot-com no nome e, por isso, obter o financiamento de que a Netflix necessitava para os seus grandes planos de expansão parecia subitamente impossível. A Blockbuster quisesse comprar a Netflix, o que parecia ser uma vitória para Mark e Reed, pois poderiam continuar a gerir a Netflix, mas com o apoio dos enormes recursos da Blockbuster, trabalhando em equipe e não como concorrentes, e seria uma vitória para a Blockbuster, pois poderiam iniciar imediatamente o seu negócio em linha e dar aos seus clientes uma opção alternativa. A Blockbuster, durante algum tempo, a Netflix não teve qualquer resposta, nem sequer tinha certeza de que a Blockbuster soubesse quem eles eram, mas semanas mais tarde receberam um telefonema a dizer que a Blockbuster podia reunir-se com eles na manhã seguinte. Foi muito em cima da hora, mas Mark e Reed largaram tudo, meteram-se num avião e foram encontrar-se com o diretor executivo da Blockbuster. Por que é que a Blockbuster e a Netflix deviam unir forças e como é que, em conjunto, podiam dominar o aluguer de filmes em loja e online? O diretor executivo da Blockbuster ouviu-os pacientemente, mas acabou por dizer que achava que a histeria das dot-com era exagerada e que os modelos de negócio online, como a Netflix, não eram sustentáveis. Dólares, e basicamente, eles riram-se de nós por causa da arrogância de, no calor de um colapso das dot-com, este negócio de vídeo por correio direto se atrever a valer 50 milhões de dólares e foi esmagador. Mark e Reed saíram da reunião desolados e extremamente preocupados com a possibilidade de a Netflix sobreviver, mas uma coisa era certa: se a Blockbuster não queria comprar a Netflix, então a Netflix tinha de vencer a Blockbuster. Como a Netflix sabia que o dinheiro ia ser muito mais apertado, teve de despedir um terço dos seus empregados, mas aconteceu uma coisa interessante: depois de o fazerem, pareciam conseguir fazer mais trabalho com menos pessoas, mantiveram apenas os seus melhores empregados, as suas estrelas, e, como resultado, a empresa tornou-se mais enxuta e eficiente, mais concentrada e decisiva, e o seu serviço era. A empresa tornou-se mais enxuta, mais eficiente, mais concentrada e mais decisiva, e o seu serviço era verdadeiramente popular entre os clientes, pelo que parecia que a Netflix poderia ultrapassar estes tempos econômicos difíceis, mas, claro, para ter alguma esperança de competir com a Blockbuster, precisava de dinheiro, pelo que, em 2002, a Netflix fez a sua OPI, que é quando uma empresa começa a vender as suas ações ao público no mercado bolsista como forma de angariar mais dinheiro. Para a Netflix, o que inevitavelmente atraiu a atenção da Blockbuster, a Blockbuster apercebeu-se, após a nossa entrada em bolsa, que íamos ser uma verdadeira ameaça e preparou um esforço que lançou em 2004 e, de 2004 a 2007, tivemos uma batalha épica muito divertida e assustadora com a Blockbuster. Foi preciso esperar até 2004 para que a Blockbuster acabasse por lançar o seu próprio sítio web de streaming com um serviço de aluguer de DVD por correio, exatamente como a Netflix tinha e, a partir desse momento, as duas empresas estavam em concorrência direta, mas Mark Randolph, cofundador e diretor executivo original da Netflix, não se juntaria à batalha com a Blockbuster. Desde o PowerPoint de Reed, em que este assumiu o cargo de diretor executivo, as coisas tinham sido um pouco diferentes. As responsabilidades de Mark na empresa tinham diminuído e ele sentia-se um pouco deslocado. A equipe original da Netflix, composta por 8 funcionários, tinha se tornado uma equipe de centenas, e embora o crescimento fosse grande, Mark sentia a falta daqueles primeiros tempos de arranque, em que uma família unida trabalhava em conjunto para resolver todo tipo de desafios diferentes. Talvez sentisse falta da espontaneidade do dia a dia,
que era algo totalmente diferente quando se era uma empresa em fase de arranque. Por isso, Mark decidiu afastar-se da Netflix e concentrar-se em ajudar outras pequenas empresas em fase de arranque. Que a Blockbuster estava essencialmente a oferecer exatamente o mesmo serviço de DVD por correio que a Netflix, além de ter também as suas lojas físicas, e lembrem-se de que, apesar de a Blockbuster ter sido tão lenta a adaptar-se, a Blockbuster era ainda uma empresa muito maior do que a Netflix, e por isso, tinha um orçamento maior para gastar numa entrevista na altura. Reed disse que a Blockbuster estava a tirar-lhes tudo menos o lava-loiça e, por isso, no dia seguinte, o diretor executivo da Blockbuster enviou literalmente um. A mensagem era simples, a Blockbuster apercebeu-se finalmente da ameaça da Netflix e ia fazer tudo o que podia para derrotar. Por isso, a Netflix pensou inicialmente que a solução seria experimentar uma série de novas funcionalidades para tentar diferenciar-se do novo serviço de DVD por correio da Blockbuster. Partilhe com os seus amigos o que está a ver e veja as classificações e recomendações de filmes dos outros. A Netflix também experimentou outras formas de ganhar dinheiro, como a venda de DVDs usados com desconto, a venda de banners publicitários nos seus sítios web e até a compra dos direitos cinematográficos de alguns pequenos filmes da Sundance e de outros festivais de cinema, colocando-os depois em DVDs para que os conteúdos fossem seus. E Hyde rapidamente se apercebeu de que se estavam a dispersar demasiado ao concentrarem-se em todas estas novas ideias. Em retrospectiva, apercebemos-nos de que, quando atacados, devíamos retirar-nos para fazer melhor o essencial e não tentar alargar a superfície de ataque, essencialmente. Por isso, agora, quando as pessoas dizem que não estão a entrar nas notícias ou no desporto, nós dizemos que não. Por outras palavras, a Netflix apercebeu-se de que a sua melhor hipótese de sucesso era concentrar-se a fundo na melhoria da sua atividade principal e não se distrair com outras ideias. A Blockbuster, por outro lado, não chegou a essa conclusão e começou a experimentar serviços totalmente novos, como o aluguer de jogos de vídeo e de filmes. Entretanto, a Netflix manteve-se concentrada nos filmes e programas de televisão e, mais importante ainda, continuou a olhar para o futuro, apesar de, nesta altura, estar a enviar mais de 1 milhão de DVD por correio todos os dias. Em 2007, a Netflix decidiu lançar um serviço de vídeo a pedido ou, por outras palavras, permitir que as pessoas transmitissem filmes e programas de televisão através da internet. A Netflix inspirou-se no YouTube para este serviço, mas, para crédito da Netflix, provavelmente ninguém tinha tentado transmitir programas de televisão e filmes inteiros através da internet desta forma. Inicialmente, a biblioteca de conteúdos da Netflix que detinha os direitos de transmissão pela internet era muito pequena e, por isso, a empresa manteve as suas subscrições de aluguer de DVD. O site de transmissão era mais um bônus adicional para os subscritores e uma forma de se diferenciar da Blockbuster, mas a Netflix sabia que, à medida que a velocidade da internet se tornava mais rápida, acabaria por abandonar completamente os DVD e concentrar-se apenas na transmissão. A grande novidade para a Netflix é que, na altura, era a única empresa de streaming e, por isso, era relativamente barato obter licenças para utilizar o conteúdo de outras pessoas, uma vez que não havia concorrência. De facto, fizeram um grande negócio com uma empresa chamada Starz por $20 milhões, o que lhes deu os direitos de transmitir uma enorme biblioteca de conteúdo popular, incluindo filmes da Disney e da Sony. O serviço de streaming da Netflix nas suas televisões e noutros dispositivos, uma vez que isto foi antes dos dias em que toda a gente tinha uma Smart TV com aplicações, mas o mais importante é que o lançamento deste novo serviço de streaming permitiu à Netflix começar a expandir-se internacionalmente. Até esta altura, a Netflix tinha se concentrado apenas nos mercados dos Estados Unidos, porque o modelo de negócio de envio de DVDs por correio significava que estavam dependentes do serviço postal dos Estados Unidos e entrar noutros países teria. Mas com este novo site de streaming que tinham lançado, a Netflix podia agora entrar facilmente em qualquer país do mundo, uma vez que não tinham de enviar nada em formato físico. Entretanto, a Netflix também continuou a investir fortemente no seu algoritmo de recomendação para fazer corresponder os utilizadores aos conteúdos certos, porque se tinham apercebido de que o seu anterior sistema de classificação não era a melhor forma de compreender o que os clientes realmente queriam. Os clientes realmente queriam. Toda a gente classificava a lista de Schindler com 5 estrelas e depois classificavam Adam Sandler com mais de 3 estrelas, mas, na verdade, quando se olhava para o que eles viam, era quase sempre Adam Sandler, e o que acontece é que, quando classificamos e somos metacognitivos em relação à qualidade, isso é uma espécie de aspiração nossa e funciona muito melhor para agradar as pessoas que olham para o real. As escolhas que fazem,
Por isso, em 2007, a Netflix organizou um concurso público chamado Prêmio Netflix, onde ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão pelo melhor algoritmo de previsão para ajudar a combinar os utilizadores com os conteúdos certos. Ao longo dos anos, a Netflix continuou a investir na tentativa de personalizar o seu serviço para cada utilizador. Por exemplo, hoje em dia, diferentes utilizadores veem diferentes miniaturas nos sites da Netflix com base no que os algoritmos da Netflix pensam que é mais provável que alguém clique, utilizando todos os dados que tem sobre as preferências de visualização de um utilizador. Tentando promover o seu serviço de aluguer de DVD por correio para tentar reconquistar alguns dos clientes que perderam para a Netflix, a Blockbuster até decidiu abandonar as suas taxas de atraso, tal como a Netflix tinha feito. O filme era seu, quer o quisesse ou não, pelo que tentaram fazer crer que estavam a fazer uma grande melhoria no seu serviço, tal como a Netflix tinha feito, mas a verdade é que se tratava de uma forma gananciosa de obter dinheiro. A Blockbuster também tinha taxas de rebobinagem, caso se esquecesse de rebobinar a sua cassete VHS até ao início quando a devolvesse. A Netflix, na altura, tentava ganhar mais dinheiro melhorando a experiência do cliente. Gradualmente, cada vez mais clientes começaram a passar para a Netflix, especialmente depois de a Netflix ter lançado seu sítio de streaming, que, em última análise, era muito mais conveniente do que alugar DVD por correio ou em lojas físicas, e assim, em 2010, a Blockbuster tinha declarado falência. A Blockbuster pediu o capítulo 11 de proteção contra a falência. A Blockbuster tem sido sinônimo do mercado de vídeo doméstico, mas tem vindo a perder dinheiro e cota de mercado há anos. A concorrência de empresas como a Netflix e a Redbox pesou sobre o retalhista dependente da sua infraestrutura de tijolo e argamassa. Mas por que é que a Netflix foi exatamente a Blockbuster? E há algumas lições que possamos aprender aqui. A Netflix foi proativa no que diz respeito à inovação. A Blockbuster foi extremamente reativa e falhou repetidamente na adaptação até ser demasiado tarde, o que a deixou presa no passado. As coisas estavam a mudar com a internet e a Netflix estava sempre uns passos à frente. Além disso, o grande problema para a Blockbuster era o facto de se ter expandido tão rapidamente, de ter tantas lojas físicas, o que significava que estava terrivelmente posicionada para agir rapidamente face às mudanças tecnológicas. Não é invulgar que muitas grandes empresas não consigam adaptar-se com a rapidez necessária quando seu setor muda. Basta pensar na posição dominante que a Nokia já teve nos telemóveis ou a Kodak na fotografia, mas as empresas ficam presas a fazer as coisas de uma determinada forma e são demasiado inchadas e burocráticas para reagir rapidamente às mudanças, pelo que uma nova empresa mais enxuta inova e toma o seu lugar. Ao longo de toda a história da Netflix, tem sido assim, por exemplo, quando deixaram de vender DVD para se concentrarem nos aluguéis ou quando deixaram de fazer aluguéis normais para se concentrarem no seu plano de subscrição, em vez de se contentarem com o que estava a funcionar, continuaram a tentar melhorar, o que se deveu em grande parte à sua cultura extremamente única e bizarra. A empresa não parou de tentar melhorar e isso deveu-se, em grande parte, à sua cultura extremamente singular e bizarra, que iremos analisar muito em breve, mas para os gestores da Blockbuster, devem certamente olhar para trás e pensar em como as coisas poderiam ter corrido de forma diferente se tivessem tomado algumas decisões melhores, como em 1999, quando a Blockbuster foi abordada pela Enron para criar um serviço de streaming de vídeo a pedido bastante semelhante ao que a Netflix viria a criar 8 anos mais tarde. Lançar um serviço de streaming, como este artigo indica, mas essencialmente a custo zero para si própria. A Blockbuster tinha recebido uma infraestrutura de vídeo a pedido e, no entanto, como estavam a sair-se tão bem e não estavam dispostos a adaptar-se a um novo modelo de negócio, o negócio nunca foi para frente, como se isso não fosse suficientemente mal. Lembrem-se também que em 2000 a Netflix apareceu literalmente no escritório da Blockbuster a tentar vender a sua empresa, a Blockbuster, por apenas US$50 milhões. O que não era praticamente nada para a Blockbuster, que valia milhares de milhões na altura, mas eles riram-se deles. É claro que se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix, provavelmente teria abafado toda a inovação, por isso não há garantia de que a Netflix se tivesse tornado naquilo que é hoje, mas mesmo assim, em retrospectiva, é uma loucura como as coisas teriam sido diferentes se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix quando teve a oportunidade de o fazer. Reconhecer que, tecnicamente, a Blockbuster não está totalmente morta. Na verdade, ainda existe uma loja da Blockbuster que é propriedade privada e que serve basicamente como uma atração turística nostálgica. Até foi feito um documentário sobre esta última loja da Blockbuster que, ironicamente, estava disponível para transmissão na Netflix.
Cada momento perdido parece uma oportunidade perdida, mas a estação de envio dá aos vendedores de comércio eletrônico mais tempo para se concentrarem nas coisas mais importantes, automatizando os processos de envio intensivos em tempo. A estação de envio trata de todo o seu envio e manuseio e funciona com todas as suas montras Amazon eBay Ads e muito mais, e o que eu realmente gosto é que eles também oferecem taxas de envio com grandes descontos normalmente reservadas para empresas da fortuna. 500. Então é hora de deixar de lado todos. A estação de envio de tarefas de envio pode fazê-lo melhor e mais rapidamente. Inscreva-se para um teste gratuito de 60 dias hoje em Shipstation.com Magnates e comece a economizar tempo em cada remessa, que são 2 meses inteiros de remessa feitos de forma rápida e indolor e é grátis para tentar. Basta ir para Shipstation.com Magnates ShipStation Mac Ship Happen. Depois de fazer isso, vamos voltar à nossa história música. Apesar de ter derrotado a Blockbuster, a Netflix tinha agora outro problema com que lidar. Em 2011, a Netflix cometeu o que, desde então, Hyde apelidou de o maior erro da história da Netflix. Na altura, a Netflix cobrava aos utilizadores 10 euros por mês por uma subscrição Netflix, e por isso, alugava-se um DVD físico e tinha-se acesso ao serviço de streaming, ambos incluídos num único pacote, mas, desde que lançaram o serviço de streaming, Há alguns anos, a popularidade do serviço de streaming tinha crescido muito e era evidente que a Netflix acabaria por abandonar completamente o modelo de negócio do DVD e tornar-se apenas um serviço de streaming, uma vez que ver filmes instantaneamente através da internet era claramente muito mais conveniente do que enviar discos físicos. Por isso decidimos dividir o negócio de DVD da Netflix e o seu negócio de streaming. Este foi o primeiro erro. De repente, os utilizadores que quisessem alugar DVD e DVD teriam de utilizar 2 sítios web separados, com 2 logins distintos. A seguir, a Netflix disse aos seus clientes que, em vez de $10 por mês, lhes seriam cobrados $8 por mês pelo aluguer de DVD e $8 por mês pelo streaming. Foi um aumento de preços maciço e inesperado, mesmo no meio de uma recessão em que as famílias estavam a passar por grandes dificuldades e as pessoas estavam a pagar mais por um produto pior, porque agora tinham de ter 2 contas separadas geridas através de 2 sites separados. Ainda estávamos em plena recessão e dissemos, bem, $8 é um bom preço para o plano de DVD, é um bom preço para o plano de streaming, por isso a combinação de $16 é o novo preço e o preço antigo era de $10. A reação foi de grande alvoroço, porque pegamos em 20 milhões de lares norte-americanos em plena recessão de 2008 e aumentamos o preço em 60 euros. Então, o efeito de multidão entrou em ação e passamos de amados a odiados muito rapidamente. Pelo menos perante as câmaras, por algo que fizemos recentemente. No entanto, o pedido de desculpas acabou por sair ainda mais pela culatra. De facto, o SNL acabou mesmo por fazer uma paródia do mesmo, mas não foi só isso que soubemos que adoravam o Netflix porque era um sítio web fácil de utilizar para todas as vossas necessidades cinematográficas. Será que escrevemos um Kickstarter de uma forma normal? Não, não escrevemos, mas QWIK é irritante, mas é mais fácil, certo? E, já agora, sabemos que é desagradável ver o diretor executivo de uma empresa poderosa usar uma barbiche e uma camisa azul petróleo, mas acreditem que sabemos o que estamos a fazer. E voltaram a manter tudo nos sítios web da Netflix. No entanto, apesar deste revés, a Netflix avançou rapidamente e começou a trabalhar noutra grande mudança, mas, desta vez, a mudança que iriam fazer seria um sucesso inimaginável. O streaming de filmes e programas de televisão através da internet era ótimo. De todos os modelos de negócio que a Netflix tinha tido, este era claramente o melhor e os utilizadores também o adoravam. Havia um grande risco, e a Netflix não era proprietária de nenhum conteúdo, apenas o licenciava, o que a colocava numa posição vulnerável se os detentores de licenças mudassem de ideias e não renovassem os seus acordos com a Netflix. No passado, quando a Netflix alugava DVDs físicos, depois de ter comprado o DVD, podia fazer o que quisesse com ele, mas com o streaming de conteúdos, se os detentores de licenças não renovassem o acordo, a Netflix perderia esse conteúdo. A partir do seu serviço de streaming, a solução era clara, mas a Netflix tinha de criar os seus próprios programas e filmes. Reed sempre esteve aberto à ideia de produzir conteúdos originais. De facto, talvez se lembrem de que ele tentou comprar os direitos de alguns pequenos filmes quando a Netflix era apenas um serviço de aluguer de DVD, mas a questão sempre foi que não tinham escala suficiente para criar os seus próprios conteúdos, porque quer se tenha 10.000 subscritores ou 10 milhões, o preço de compra de um filme é o mesmo.
No entanto, alguns anos depois de a Netflix ter iniciado seu serviço de streaming e de a Blockbuster ter declarado falência, os subscritores e as receitas da Netflix cresceram significativamente todos os anos, especialmente quando a Netflix começou a expandir-se internacionalmente. Por isso, agora parecia que podiam dar-se ao luxo de tentar criar os seus próprios conteúdos. Em 2011, um homem chamado Ted Sarandos tinha o cargo de diretor de conteúdos e foi incumbido de encontrar o primeiro programa original para a Netflix produzir e, após meses de procura, regressou com boas e mais notícias. As boas notícias eram que Ted tinha encontrado um programa chamado House of Cards que lhe parecia ter um enorme potencial para ser um grande sucesso. As más notícias eram que, para a Netflix o produzir, iria custar-lhe cerca de 100 milhões de dólares, porque era um programa que precisava de um grande orçamento para ser feito e também muitas empresas de produção queriam os direitos da série, incluindo a HBO. Para que a Netflix pudesse lucrar com este investimento de 100 milhões de dólares, era necessário angariar cerca de 500 mil de novos utilizadores que se mantivessem assinantes durante 2 anos, pelo que a compra dos direitos desta série era uma aposta extremamente arriscada e dispendiosa, a que o leitor chamaria mais tarde uma aposta do momento da empresa, mas a Netflix arriscou e comprou os direitos da série House of Cards e começou a criá-la como a sua primeira série de televisão original. Estreou em 2013 e foi um enorme sucesso, tornando-se a primeira série de televisão apenas online a receber uma nomeação para os Emmy. Era claro para a Netflix que precisava de duplicar esta nova estratégia de produção de conteúdos originais. A principal razão para tal foi o facto de a Netflix ter agora outros concorrentes no mercado do streaming, como o Hulu, e de outros produtores de conteúdos terem deixado de dar à Netflix uma licença exclusiva para transmitir os seus filmes e os programas de televisão. A Netflix sabia que em breve surgiriam mais serviços de streaming e que precisava de uma forma de se diferenciar e que ter programas exclusivos que mais ninguém tinha era a melhor forma de o fazer. A Netflix também se apercebeu de que, apesar de a criação de conteúdos originais ser dispendiosa a longo prazo, pagar taxas de licenciamento todos os anos pode acabar por ser mais caro, especialmente porque alguns estúdios estavam a começar a cobrar a Netflix taxas de licenciamento cada vez mais elevadas. Quando viram o dinheiro que a Netflix estava a ganhar, mergulharam cada vez mais em conteúdos originais, aumentando o orçamento de produção todos os anos. Inicialmente, concentrarão-se mais em programas de televisão, uma vez que, normalmente, são um pouco mais baratos de fazer, e também pensaram que, se as pessoas ficassem viciadas num programa, continuariam a subscrever a Netflix para as próximas temporadas, mas em breve a Netflix estava a gastar dinheiro em todo tipo de conteúdos diferentes, incluindo alguns filmes de grande orçamento. Tornou-se um pouco anedótico o volume de conteúdos que a Netflix parecia estar a produzir para a Netflix. O seu Greenlit, com quem estou a falar, sim, olá, temos uma ideia para um programa que achamos que seria ótimo para a Netflix. Eles retiraram seu próprio conteúdo da Netflix. Ficou mais claro que fazer conteúdo original era claramente a melhor opção da Netflix e, para ser justo com a Netflix, eles estão gastando mais do que os concorrentes. Mais do que os estúdios de Hollywood. Só em 2021 eles gastaram 17 bilhões de dólares em conteúdo e Regis quer continuar aumentando a quantidade que a Netflix gasta em originais ainda mais. Você não acha que vai acabar tendo que diminuir os gastos? Não, planejamos. Como resultado, a Netflix ganhou inúmeros prêmios e até se tornou a primeira plataforma de streaming a ser nomeada para um Oscar por um dos seus originais. Ninguém vai ao cinema, ninguém vê televisão em rede, toda a gente vê Netflix. Tinha uma vantagem em termos da quantidade de dados que possuía sobre os seus utilizadores e as suas preferências de visualização, o que os ajudava a tomar decisões sobre o tipo de programas a criar e o que renovar. Outra vantagem para a Netflix era que, ao contrário das redes tradicionais que normalmente operam num único país, a Netflix tinha utilizadores em praticamente todos os países do mundo, pelo que, quando produziam um programa de sucesso num país, podiam facilmente distribuí-lo aos seus assinantes em outros países também. Por exemplo, vimos isso com o show coreano Squid Game, que se tornou um grande sucesso em todo o mundo. Temos um show Quicksilver da Suécia. O thriller de crime fez super bem na Suécia. É claro que você espera isso ou espera por isso, mas fez 15 vezes mais visualizações no resto do mundo cumulativamente do que na Suécia. Então temos essa enorme oportunidade lá e então por um tempo parecia que a Netflix ia ser uma força extremamente dominante no entretenimento. Claro que nos dias de hoje a posição da Netflix parece muito menos certa, mas chegaremos a isso em breve. O que eu acho realmente interessante é que a empresa conseguiu mudar completamente o seu modelo de negócio várias vezes. Podemos ver aqui as 4 fases principais da Netflix. Número 1, que era a venda e o aluguer de DVDs por correio. Número 2 era o seu serviço de subscrição de DVDs. Número 3 era
A sua plataforma de streaming de vídeo a pedido e o número 4 é a produção de conteúdos. O que é de loucos para mim é que a Netflix é mais antiga do que o Google. Esta é uma empresa que já existe há muito tempo e que teve realmente um enorme impacto em várias indústrias, já para não falar do facto de ter mudado literalmente a forma como consumimos programas, uma vez que foi pioneira no conceito de binge-watch, lançando séries inteiras de um novo programa de uma só vez. A verdadeira questão que temos de colocar é como é que eles conseguiram inovar e manter-se relevantes durante tanto tempo, e a resposta não foi a que eu esperava. Antes de passarmos à próxima parte do vídeo, quero pedir-vos um favor muito rápido, e se estão a gostar deste vídeo até agora e querem ver mais minifilmes e documentários como este, considerem ligar a campainha de notificação para que o YouTube vos informe sobre os meus futuros vídeos. O canal chama-se Magnates Media porque magnate é alguém com muita riqueza, influência e sucesso nos negócios, e esses são os 3 temas principais deste canal. Tenho grandes planos em andamento, por isso adoraria que ligassem as notificações e se juntassem a mim para o passeio. Obrigado pelo vosso apoio. Vocês são uma lenda e agora vamos voltar à história. Quando se juntam à Netflix pela primeira vez como funcionários, é-vos mostrada uma pequena apresentação que inclui a seguinte frase: um desempenho adequado dá direito a um generoso pacote de indenização por despedimento. Por outras palavras, se fores apenas mediano no teu trabalho, serás rapidamente despedido. Isto acontece porque o diretor executivo da Netflix, Reed Hastings, acredita firmemente no conceito de densidade de talento. Para ilustrar o que isto significa, precisamos de olhar para uma famosa experiência em que os estudantes foram divididos em equipas aleatórias para completar várias tarefas. No entanto, algumas equipas incluíam um ator pago que era em dezenas de ensaios repetidos ao longo de vários meses. O grupo com o ator com fraco desempenho teve um desempenho 30 a 40% pior do que as outras equipas, o que significa que o simples facto de haver um membro da equipa que não estava a fazer o seu trabalho afetou enormemente o desempenho do resto do grupo, como se o seu fraco desempenho fosse contagioso e tivesse diminuído o entusiasmo e a qualidade do trabalho. Para todos os elementos da equipa, se alguma vez participou num projeto de grupo na escola ou no trabalho, pode já ter passado por isto e, se tiver um passo experiente, talvez tenha sido o elemento com menor desempenho no grupo. A Netflix é bastante implacável no que diz respeito ao despedimento de qualquer pessoa que não seja um jogador porque, caso contrário, faz baixar o nível de desempenho de todos os outros funcionários. A Netflix também acredita no princípio da estrela de rock, segundo o qual os melhores funcionários não têm apenas um desempenho superior ao das outras pessoas, talvez 2 vezes superior, mas sim um talento de topo que tem um desempenho superior ao dos funcionários médios em 10 vezes ou talvez 100 vezes superior. Pelo que a Netflix acredita que um funcionário absolutamente estrela de rock que seja fantástico no seu o trabalho é melhor do que 10 pessoas que são apenas decentes no seu trabalho, a qualidade sobre a quantidade. Por isso, para tentar atrair os melhores talentos, a Netflix diz que paga os melhores salários do mercado, basicamente paga muito dinheiro para obter o que acredita serem os melhores candidatos disponíveis, prefere ter menos funcionários, mas um talento médio mais elevado por funcionário ou, por outras palavras, uma maior densidade de talentos, o que tem o bônus adicional de que os melhores funcionários geralmente querem trabalhar com outros funcionários de topo, pelo que, quando se constrói uma cultura como esta, atrai automaticamente outros funcionários de topo. No entanto, a Netflix é muito aberta quanto ao facto de ser uma equipe e não uma família, pelo que a analogia que utilizamos muito é a dos desportos profissionais. Se quisermos ter equipas de classe mundial e vencedoras da Taça do Mundo, temos de reunir um grupo fantástico de pessoas em todas as. A Netflix quer as melhores pessoas em cada posição dentro da empresa, o que significa que se deixares de ter um bom desempenho, podes ser substituído, estás a lutar pela tua posição, mas a Netflix acredita que os melhores desempenhos querem que o mapa esteja numa equipa vencedora de alto nível. O que a Netflix tem de diferente é o teste do detentor, e o que dizemos aos gestores é que, se os seus funcionários se fossem embora para outra empresa, tentaríamos fazê-los mudar de ideias para os manter, lutaríamos para os manter e, se lutássemos para os manter, seria ótimo se fossem alguém que não lutássemos para manter, diríamos para lhes dar uma indenização generosa. Pacote de 4 a 6 meses de compensação agora e deixá-los ir procurar um lugar que seja uma combinação melhor e deixar-nos encontrar um grande novo talento que pode ser uma dessas grandes pessoas. Basicamente, se um gerente não se importaria se um empregado em sua equipe deixou a empresa, então eles devem demiti-los. Como brutal como isso pode soar, Netflix oferecer um mínimo de 4 meses de indenização, por isso, mesmo que o empregado não tenha sido lá. A razão para isto é, em primeiro lugar, para que a Netflix não seja alvo de processos judiciais por despedimento sem justa causa, mas, em segundo lugar, alguns gestores não se sentem culpados por despedir pessoas se não estiver a resultar, pois sabem que o empregado vai receber um grande pagamento.
Mais criatividade e inovação. Por exemplo, a Netflix não controla o tempo de férias que os funcionários tiram, desde que façam o seu trabalho, e também não tem uma política de despesas, apenas diz aos funcionários para agirem no melhor interesse da Netflix e tomarem as suas próprias decisões, mesmo no caso de grandes compras. A decisão de Reed tem um ditado que diz que se as coisas forem demasiado testadas, acabamos por ter apenas manequins a trabalhar para nós e que, se as pessoas não tiverem liberdade, sufocamos a criatividade e a inovação. A Netflix também partilha todos os seus planos e segredos internos com, literalmente, todos os funcionários da empresa, mesmo que seja um novo funcionário de baixa patente. A Netflix conta a todos os seus funcionários os seus planos a longo prazo e até partilha os seus resultados financeiros trimestrais com todos os seus funcionários antes de os divulgar publicamente, o que muito poucas empresas fazem, porque seria desastroso se essa informação fosse divulgada mais cedo, mas a Netflix fala como um sinal de confiança nos seus funcionários. Todos são encorajados a ser brutalmente honestos com as suas opiniões e sugestões aos outros empregados, e isto aplica-se também aos empregados de nível inferior. São encorajados a dizer se discordam do seu chefe de equipe ou de qualquer outro gestor da empresa. Até o próprio Reed, na qualidade de diretor executivo, pede aos empregados que o critiquem com críticas construtivas para que ele possa tentar melhorar o seu próprio desempenho. A maneira mais educada possível, ele precisava de tomar um duche, pois o Reed tinha trabalhado tanto que tinha ficado no escritório durante a noite e estava a começar a cheirar mal. Agora, se estão a pensar que esta cultura não cria alguns problemas, a resposta é sim, absolutamente. Em primeiro lugar, dar aos funcionários tanta liberdade para gastar o dinheiro da Netflix levou obviamente a alguns abusos, como um funcionário que gastou mais de $100 mil em viagens pessoais. Em segundo lugar, a política de férias ilimitadas por vezes leva a que as pessoas tenham medo de tirar férias, uma vez que não tem uma quantidade específica de dias de férias. Além disso, quando se considera o elevado desempenho exigido pela Netflix e a forma como despedem por um trabalho mediano, é compreensível que as pessoas estejam relutantes em tirar férias. A sua política de honestidade radical levou, sem dúvida, a discussões. Houve até um artigo sobre a Netflix que falava de uma cultura do medo. O título dizia que os funcionários descreviam um clima de medo em que os colegas são encorajados a avaliarem-se uns aos outros. São enviados e-mails a criticar antigos trabalhadores e os gestores sentem-se constantemente pressionados a despedir pessoas. A verdade é que a cultura da Netflix convém a algumas pessoas, mas não a outras. No entanto, a principal convicção de Reed é que, se tivermos empregados com um talento espantoso e lhes dermos este nível de responsabilidade e liberdade, geralmente os ganhos superam as perdas. No final de contas, Reed acredita que, nas empresas, o maior risco não é cometer um erro, mas sim não conseguir atrair os melhores talentos, inventar novos produtos ou mudar de direção com a rapidez necessária quando a situação muda. Ele prefere tentar coisas e elas falharem que não inovar o suficiente. Olhando para o que aconteceu com a Blockbuster, talvez ele tenha razão. História com um final feliz para a Netflix, mas já não é esse o caso. A Netflix está atualmente em apuros, e desta vez, pode não ser capaz de resolver o problema. Estamos mesmo no meio da guerra do streaming. Há muitos concorrentes em todo o mundo. Todas as grandes empresas de comunicação social estão a investir nos seus próprios serviços. A Netflix tornou-se vítima do seu próprio sucesso e liderou o caminho do streaming e, depois, quase toda a gente que faz filmes ou programas de televisão percebeu que também queria entrar no streaming. De facto, a Netflix não só tem agora de competir com tantas redes diferentes que lançaram os seus próprios serviços de streaming, como também tem de lutar contra empresas tecnológicas gigantes como a Apple e a Amazon, que entraram no streaming e na produção de conteúdos originais. Além disso, e claro que não é ideal que a Amazon seja sua concorrente, é ela que está a alimentar a Netflix utilizando os serviços web da Amazon. Toda esta concorrência é claramente uma má notícia para a Netflix de várias formas. Em primeiro lugar, o simples facto de haver mais concorrência significa obviamente que os consumidores têm mais probabilidades de escolher um serviço rival em vez da Netflix ou talvez de subscrever a Netflix durante alguns meses, mas depois cancelar e mudar para um serviço diferente. Serviço por mais alguns meses. No entanto, a verdadeira má notícia para a Netflix foi que todas essas empresas começaram a retirar seu conteúdo da Netflix para usar em seu próprio serviço. Em vez disso, a Netflix costumava ter tanto conteúdo da Disney, da HBO e de todas essas outras redes e agora eles retiraram tudo da Netflix para seus próprios sites de streaming. Como resultado, a Netflix perdeu muitos grandes programas como O Escritório e Amigos, eles perderam filmes da Marvel e Disney, embora a Netflix tenha,
claro, algum conteúdo de terceiros que licenciam, não é nem de longe tão barato para eles licenciá-lo como era quando começaram. No entanto, apesar de toda a concorrência até recentemente, a Netflix ainda parecia estar em uma boa posição graças a todo o conteúdo original que estão fazendo. Além disso, a Netflix foi uma das poucas empresas que se beneficiou enormemente com a pandemia porque de repente o mundo inteiro estava preso em casa à procura de coisas para ver e, assim, os assinantes da Netflix cresceram substancialmente, mas em 2022 a Netflix anunciou, pela primeira vez numa década, que tinha perdido assinantes. Pior ainda, admitiu que vai ser mais difícil crescer e espera perder ainda mais assinantes. O preço das ações da Netflix teve então uma implosão verdadeiramente notável em apenas alguns dias. Perderam 50 mil milhões da sua capitalização de mercado e os preços das ações da Netflix. As coisas só pioraram para a Netflix quando começaram a falar sobre os seus novos planos para tentar ganhar mais dinheiro. Por exemplo, a Netflix disse que queria reprimir a partilha de palavras-passe, o que é uma reviravolta completa na estratégia da Netflix quando os assinantes estavam a crescer. Parece haver aqui um paralelo preocupante com a Blockbuster, ou seja, quando o crescimento abranda, tentam espremer mais dinheiro aos clientes existentes, o que resulta em piorar o serviço em vez de inovar para o melhorar. Esta ideia também foi recebida com muitas críticas porque, embora a Netflix continue a oferecer uma opção sem anúncios, também estará a pagar um preço mais elevado por isso agora. Quando muitas pessoas ouvem estas alterações propostas, é fácil pensar que a Netflix está basicamente a ser gananciosa e afastar as pessoas, mas para ser justo com a Netflix, não é que eles queiram remover os bons programas, é só que perderam os direitos de licença. Não é que queiram incomodar os utilizadores com anúncios, mas estão a tentar encontrar uma forma de manter os assinantes que querem assinaturas mais baratas, e quanto ao aumento do preço em primeiro lugar, querem angariar mais dinheiro para investir na criação de mais conteúdo original, uma vez que perderam tantas licenças para programas de outras pessoas. A Netflix tem investido quantias absurdas em conteúdos como US$100 milhões em especiais de comédia de Jerry Seinfeld, US$20 milhões cada um para Ryan Reynolds, The Rock e Gal Gadot por protagonizarem Red Notice. A Netflix tem tido literalmente filmes que custaram centenas de milhões de dólares cada um e isso não era realmente um problema quando os subscritores da Netflix continuavam a crescer tão rapidamente, mas quando o crescimento dos subscritores abranda, a questão que se coloca é se isto é sustentável, se precisam de duplicar os conteúdos de verdadeira qualidade em vez de se limitarem a produzir quantidade e, mesmo quando a Netflix faz um bom programa, muitas vezes parece cancelá-lo demasiado cedo e as pessoas têm menos probabilidades de se interessarem por um programa se souberem que foi interrompido sem um final adequado, se olharmos para os comentários das pessoas. Na Netflix, o sentimento em relação a eles mudou definitivamente recentemente para muitos. Parece que a sua proposta de valor piorou, menos seleção e preços mais elevados, razão pela qual precisam de aumentar o seu rácio de sucesso com os seus programas originais. Porque muitos dos seus concorrentes têm catálogos muito maiores de conteúdos que as pessoas já adoram. Quando a Disney Plus foi lançada, estabeleceram um objetivo de 60 a 90 milhões de assinantes até 2024. Na realidade, atingiram 90 milhões. No início de 2022, o que significa que estão muito adiantados e a ter um desempenho ainda melhor do que o esperado. Para piorar as coisas para a Netflix, até tem havido problemas internos ultimamente, com alguns funcionários a trabalharem na empresa em protesto contra alguns dos conteúdos produzidos pela Netflix, o que basicamente levou a Netflix a dizer aos funcionários para saírem se sentirem ofendidos pelo seu conteúdo. Algumas pessoas estão a fazer crer que se fala muito sobre o fim da Netflix, mas a realidade é que ainda é o maior serviço de streaming do mundo por uma larga margem, tendo atualmente cerca de 220 milhões de assinantes, para além do facto de a contagem de assinantes da Netflix ter diminuído ligeiramente pela primeira vez numa década. Também se deve a algumas outras razões. Por exemplo, a Netflix suspendeu o seu serviço na Rússia devido à guerra na Ucrânia, o que fez com que a Netflix perder 700 mil subscritores. Se não o tivessem feito, os subscritores da Netflix ainda teriam aumentado em relação ao trimestre anterior e não teríamos tido tantas manchetes sobre a perda de subscritores da Netflix. Em segundo lugar, a Netflix registrou um aumento maciço de subscritores durante a pandemia, pelo que não é surpreendente que tenham diminuído um pouco agora que as coisas estão a voltar ao normal, porque não há tantas pessoas a ver televisão. Os níveis de subscritores ainda são mais elevados do que eram antes da pandemia e, em terceiro lugar, com a inflação a subir tão rapidamente, também não é surpreendente que algumas pessoas tenham cancelado a sua subscrição. Estes são tempos difíceis para algumas pessoas, mas só porque interromperam a sua subscrição da Netflix não significa que a Netflix esteja agora condenada ao fracasso. Por isso,
basicamente, penso que, embora a Netflix vá inevitavelmente perder algum do seu domínio com tudo isto, a concorrência não é a morte da Netflix, como algumas pessoas afirmam, mas a Netflix está numa situação difícil neste momento e as coisas podem piorar muito se não fizerem algumas mudanças, mas é o que sempre fizeram e, por isso, não apostaria necessariamente contra eles, sabe? Passamos por muitas mudanças e sempre as descobrimos uma a uma. Lideramos por uma margem significativa no streaming e o streaming está. A guerra do streaming é má para os consumidores na maior parte dos sectores. É boa para os clientes quando há muita concorrência, porque obriga as empresas a melhorar o seu produto ou serviço ou a torná-lo mais barato, para que os clientes as escolham em vez de um concorrente, mas com o streaming era muito melhor para os consumidores quando a Netflix tinha quase o monopólio do streaming, porque então tudo estava num só. O streaming já foi pensado para ser uma alternativa barata e fácil à televisão por cabo, mas agora, para ver tudo o que queremos, precisamos potencialmente de centenas de dólares por mês para obter todos os diferentes serviços de subscrição e utilizar várias interfaces de utilizador diferentes para tentar encontrar o que queremos, e por isso, para a maioria das pessoas, agora tem de perder muitos programas que querem. É um pouco frustrante quando alguém nos fala de um programa fantástico, mas precisamos de um serviço de subscrição totalmente novo para o ver, o que significa que falar sobre programas com outras pessoas não vai ser a mesma coisa se todos tiverem subscrições diferentes. Variedade, pelo que talvez nem tudo seja mal, mas à medida que forem surgindo cada vez mais serviços de streaming separados e os preços continuarem a aumentar, será interessante verificar se isto tem algum efeito na pirataria. No entanto, do ponto de vista da Netflix, embora seja verdade que estão a perder cota de mercado para outros serviços de streaming, o mercado de streaming está a crescer em geral. Nos próximos anos, à medida que a televisão tradicional for diminuindo, mais de um terço do mundo ainda nem sequer utilizou a internet, pelo que há evidentemente espaço para crescimento. Talvez o maior problema para a Netflix não seja tanto os outros serviços de streaming, mas simplesmente a batalha geral pela atenção que o próprio Hyde já comentou antes, que vê a sua concorrência como todas as formas de entretenimento, mesmo coisas como jogos de vídeo. Competimos com o Fortnite mais do que com a HBO, o que significa que o Fortnite recebe muito mais horas de visualização e, em última análise, trata-se de competir por essas horas de visualização. Claro que isto significa que a concorrência da Netflix inclui até os magnates mídia, por isso, lembrem-se de se inscreverem, pois vou precisar de toda a ajuda possível, mas o que o Hyde está a dizer aqui é definitivamente verdade e, em particular, há um argumento de que o TikTok é uma ameaça muito séria para a Netflix. O TikTok obtém todo o seu conteúdo produzido gratuitamente pelos seus utilizadores, em contraste com os 17 mil milhões de dólares que a Netflix está a gastar só este ano em conteúdos originais. O TikTok também tem muito mais dados sobre os seus utilizadores, e por isso, o seu algoritmo de recomendação é melhor. Dedicar talvez 20 minutos a um episódio, ao contrário do TikTok, em que o conteúdo tem normalmente menos de 30 segundos, pelo que pode ver o tempo que quiser. Pessoalmente, não acho que o aumento do conteúdo de curtas-metragens seja uma coisa boa, não gosto do TikTok nem da forma como funciona, mas, do ponto de vista empresarial, o TikTok está a ter um desempenho incrível. Como mostra este gráfico, a empresa mãe do TikTok, a ByteDance, estava muito atrás da Netflix em termos de receitas há alguns anos, e agora ganha o dobro. O YouTube também é claramente uma grande ameaça para a Netflix e um dos exemplos mais fascinantes disso é o facto de o vídeo do jogo do Lula ter tido mais visualizações quando foi lançado do que o próprio programa de televisão do jogo do Lula e, claro, o YouTube não pagou um cêntimo em custos de produção. Não se tende a interagir com os amigos como se faz no Facebook ou no Instagram. O feed é totalmente adaptado a nós e estamos apenas a consumir conteúdos de vídeo como faríamos na Netflix. Em última análise, embora o futuro pareça incerto para a Netflix, este não é definitivamente o fim da história da Netflix e há também muitas lições que podemos aprender com a Netflix, como concentrarmos-nos em fazer uma coisa muito bem em vez de diversificar uma. Espalhar-se demasiado ou olhar para o futuro e adaptar-se às mudanças na tecnologia, independentemente de as coisas estarem a funcionar bem na presença e, por isso, vai ser fascinante ver se a Netflix consegue fazer isso mais uma vez. Tendo dito tudo isso, se a Netflix realmente não conseguir inovar e acabar por ir à falência, uma vez que tecnicamente ainda existe uma loja Blockbuster, seria uma ironia bastante agridoce. Espero que tenham gostado desta viagem pela história da Netflix. Por agora só me resta agradecer-vos por terem visto este vídeo até ao fim. Vocês são uma lenda e vemo-nos no próximo. Saúde!